Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, dando continuidade à explicação do meu ponto de vista em relação ao que está acontecendo no mundo por causa da guerra da Rússia e da Ucrânia. Eu não sou dono da verdade, eu tenho um ponto de vista. Esse ponto de vista eu formulei depois de muita informação. Informação direto da Europa, porque eu tenho meios de me informar do que está acontecendo lá diretamente, da mídia nacional, da mídia alternativa e também daquilo que está sendo escrito. Cheguei à conclusão e também daquilo que eu vejo, uma dedução analítica, estou vendo as coisas. Vamos continuar. Zelensky e Putin. Zelensky e Putin. Como falei para vocês, Putin, ele não via problema em a Ucrânia fazer parte da União Europeia, do bloco financeiro. Ele não queria que a Ucrânia se unisse ao bloco militar. Por quê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, e não se esqueçam que quem deu um dos golpes mais fatais no nazismo foi a União Soviética através de Stalin. Hitler queria invadir Stalingrado, invadir Moscou e não contava, não tinha ideia do que era o inverno russo. Na Alemanha, o inverno chega a 20, 25 graus abaixo de zero. Mas na Rússia, como também nas regiões da Sibéria, o inverno chega a 40, 45 graus abaixo de zero. Os soldados de Hitler foram para lá sem estar preparados para enfrentar um inverno desse rigor. Eles morreram congelados. Muitos morriam quando iam defecar. Morriam ainda sem terem conseguido expelir o dejeto para fora. Morriam congelados. A tropa foi morrendo, sendo aniquilada pelo clima russo. E depois os soldados, então, fizeram a sua parte. Ou seja, a União Soviética de Stalin contribuiu para livrar a Europa e o mundo do nazismo. Putin não é Stalin. Stalin era um monstro. Adolfo Hitler, perto de Stalin, era um bebê, uma criança de fralda. Nós temos a propaganda de Hitler, do demônio Hitler, do malvado, e não deixa de ser. Mas por quê? Porque ele atacou os judeus capitalistas, que na sua grande maioria são donos da mídia mundial. Então os judeus enfatizaram muito essa questão do sofrimento deles, que foi um sofrimento real. Morreu 6 milhões de judeus. Mas só Stalin matou 6 milhões de ucranianos de fome, cortando deles o trigo. E totalizando, há vários livros que mostram que o regime comunista da União Soviética matou nada mais, nada menos do que 100 milhões de pessoas. Mas isso nós parece até que nem conhecemos. Conhecemos Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Por quê? Porque matou os capitalistas, dono da mídia, que aumentaram e potencializaram a propaganda. Ok? Mas Hitler, perto de Stalin, era uma criança de bico, que chupava bico. Se fosse hoje Stalin no lugar de Putin, pode ter certeza que a guerra atômica já tinha acontecido. E por falar em guerra atômica, a semana passada a Rússia rompeu com os Estados Unidos
o Tratado de Não Proliferação de Armas Atômicas. Acabou-se. Por quê? Por quê? Olha bem, a mídia já está nos passando a crueldade de Putin. Mas vamos ver um outro lado. Eu não estou fazendo apologia à defesa de Putin, não. Eu estou analisando de várias maneiras. Então, após o fim da Segunda Guerra Mundial e o enfraquecimento da União da Rússia, né? Não, da União Soviética, ficou a Guerra Fria, que era aquela guerra não declarada entre a União Soviética e os Estados Unidos. Os países foram se libertando desta União Socialista e foram surgindo vários países ao redor da Rússia, que é o núcleo. Mas foi estabelecido então que não haveria expansão da OTAN e nem expansão da Rússia. Eles não poderiam se expandir, deveriam ficar aonde estavam. Para isso, alguns países foram declarados neutros, países que ficavam no meio, dividindo o Ocidente da Rússia, para não ter um inimigo nas suas costas. E a Ucrânia era um desses países, era um país neutro. Ela não podia fazer parte da OTAN. Isso quem declarou foi um secretário de Estado dos Estados Unidos, um judeu também, chamado Henry Kissinger, uma coisa assim. Como eu falei para vocês, Zelensky era um humorista que não tinha estudado política, não conhecia geopolítica, nunca tinha estudado política, mas de repente se candidatou e ganhou. Por trás de Zelensky estava George Soros. George Soros, outro judeu, estava financiando e influenciando a direção que o Zelensky deveria tomar. A Europa e os Estados Unidos, todos eles entraram na guerra. A direção que Zelensky toma, as atitudes, não vêm dele. Ele recebe o script já pronto. Por quê? Por causa da agenda da ONU de 2030. Se você procurar aí no Google ou no YouTube a agenda da ONU 2030, você vai ver que eles têm um plano satânico de mudar todas as relações sociais do ser humano até 2030. Gênero, 6, 7, 8 tipos de gênero, pai, mãe, autoridade, isso tudo. Coisa que a Rússia, por ser cristã ortodoxa, não aceita. Putin não aceita. O Putin é conservador. Ele não aceita a inversão de valores, como eu falei para vocês no outro vídeo. Lá, essa religião radical que arranca a cabeça de todo mundo não tem vez. Lá não se queima a igreja. Lá não se persegue cristão, católicos ortodoxos. Lá não é o Papa, lá é o patriarca. Lá permanece a família patriarcal. Vocês estão entendendo? Porque o mundo está envolvido contra o Putin. Nós sempre pensamos que os Estados Unidos era o grande país cristão, porque mandaram muitos missionários e por aí por diante. Isso foi uma coisa que foi lá no passado. O país mais diabólico, mais satânico que nós temos hoje no mundo é os Estados Unidos. Dos Estados Unidos
se proliferou para o mundo inteiro a cultura que levou o ser humano para longe de Deus. Não se pode fazer oração numa escola, não se pode levar Bíblia. Em certos lugares, pregar ao ar livre da cadeia. O fundador, a igreja de Satanás oficial, foi criada nos Estados Unidos por Anton LaVey, outro judeu. De lá saiu a noção do Halloween, que é uma cerimônia realmente satânica, maquiada de cultura. O país que espalha a pornografia, que espalha a imoralidade para o mundo inteiro é os Estados Unidos. É claro, tem um monte de cristão lá, como tem em qualquer lugar. Mas o país em si, ele não é mais um país cristão. Tanto é que a batalha contra Donald Trump era justamente por causa disso, porque ele afirmava o cristianismo e que era cristão. Um país que é cristão e tenta seguir nos seus moldes é a Rússia. Vocês estão entendendo? Por que criaram então essa situação? Putin já quis terminar essa guerra. Ele quis? Quis. Vou lhe contar, para terminar esse vídeo, e tem mais continuidade, duas situações. Na primeira situação, a União Europeia mandou a Angela Merkel conversar com Putin os acordos para um cessar-fogo. Você sabe o que ela estava fazendo? Ela estava enganando ele para dar tempo para a Ucrânia se armar. Quando ele soube disso, ele disse que não dá de negociar com o Ocidente porque eles são mentirosos. A outra vez foi quando começaram a alarmar que a Ásia e a África iam morrer de fome porque Putin estava trancando os portos por onde passavam os navios. Muitas negociações, até que ele cedeu. Ele cedeu e pediu uma condição, que uma comissão russa fosse lá inspecionar a transmissão e a ida de grãos. A Europa não aceitou. Tinha que ser uma comissão mandada pela Europa. O que os europeus fizeram? No meio da carga, daquelas cargas de grãos, escondiam armas. Ele soube e, por um pouco de tempo, mandou parar o fluxo de navios. Tá? Ele já tentou parar essa guerra, mas eles não quiseram parar esta guerra. O grande interessado nesta guerra é os Estados Unidos. Até um próximo.